A plataforma de gás Troll é o maior objeto já transportado pelo homem através da superfície terrestre. Mas no fundo do DNA de sua engenharia encontram-se conexões com alguns antepassados surpreendentes. É que esta estrutura imensa não seria possível se não fosse por uma árvore genealógica muito incomum, que inclui uma bomba de vácuo, um carro de corrida, uma ponte pêncil mal feita e a natureza de uma única nota musical. Qual é a conexão desses artefatos com uma das estruturas mais altas dos 7 mares? Conexões da engenharia. Plataforma de gás Troll-A. Estou numa odisseia para revelar os sucessos da engenharia integrados na estrutura de concreto mais alta dos 7 mares, a plataforma de gás Troll-A. Localizada a 70 quilômetros da costa da Noruega, no revolto Mar do Norte, a plataforma de perfuração Troll-A tem um tamanho quase inimaginável. A estrutura é tão grande que é difícil ter uma visão integral, e a maior parte dela está submersa. Estar aqui equivale a estar no topo do edifício Empire State, com o mar chegando até o 80º andar. Mesmo em terra firme, construir uma plataforma de meio quilômetro de altura seria um desafio para qualquer engenheiro. Mas a plataforma Troll precisa suportar um dos ambientes marinhos mais hostis do planeta. As pernas da plataforma serão castigadas durante toda a sua vida útil. Se quiser ter uma visão privilegiada delas, há apenas uma maneira: descer ao nível do mar 60 metros abaixo. Eu nunca voei de barco antes. Felizmente, o tempo hoje está bom. Não se pode nem descer o barco se as ondas forem superiores a 3 metros de altura. A plataforma Troll pode ser atingida por ondas de até 30 metros de altura, que chegam até a base da plataforma. Estas pernas terão de sustentar a plataforma até 2066. Elas precisam ser fortes, mas por incrível que pareça, também precisam ser flexíveis, ceder à força das ondas. Para construí-las, foi necessário um tipo especial de concreto. O concreto usado na plataforma tem suas origens num jardim, com um homem cujo único desejo era encontrar um vaso decente. Atualmente, o concreto é o material produzido pelo homem mais utilizado no mundo. E ele existe há muito tempo. Os romanos já o usavam quase 2000 anos atrás. Mas a versão romana não seria boa para a plataforma. Ele não se dobrava. Para sabermos como o concreto flexível foi criado, devemos ir da antiga Roma ao Palácio de Versalhes, na França, do século XIX. O jardineiro Joseph Monnier fazia grandes vasos de concreto para plantar árvores. Mas havia um problema. As árvores cresciam e as raízes se expandiam, mas o concreto era rígido. Joseph precisava criar um concreto que resistisse à força das plantas. Procurei o engenheiro Garrett Hughes para descobrir como ele fez. Bom, o melhor jeito de saber o que é o concreto é fazer um pouco. Então eu trouxe um carrinho de mão e uma pá, certo? O que vai nele? Um traço básico teria 3 partes de agregado, 2 de areia e uma pá de cimento. É ele que dá a resistência. Finalmente acrescenta-se água para unir tudo. Esse é o concreto básico. E qual é o problema com ele?
Com certeza é extremamente forte. É forte, mas somente em algumas aplicações. Por exemplo, se alguém for comprimi-lo, ele é de fato muito forte. Vai resistir muito bem a essa força. Mas se alguma coisa pressionar no meio, digamos, uma carga pesada no centro, ele vai deformar, sofrer uma tração. E não é muito forte nessa situação. É frágil e provavelmente vai trincar. Então é como qualquer material. Pode ser forte num aspecto, não dá para amassá-lo, mas se for dobrá-lo, ele é mais fraco. E esse é o problema do concreto comum. O concreto da plataforma precisa ser capaz de resistir ao impacto constante das grandes ondas. Garrett vai nos mostrar o que aconteceria se ela fosse feita com concreto comum. Antes de mais nada, vamos construir nosso próprio laboratório. Sabemos que o concreto comum é muito forte se tentar comprimi-lo ou apertá-lo. Vamos ver se ele se dobra, ou seja, o que a tensão faz com ele. Para isso, fazemos uma grande placa de concreto com 20 centímetros de espessura e pesando quase 5 toneladas. Aparentemente é extremamente forte. Vejamos. Eu vou jogar um pequeno peso de 32 quilos a 3 metros de altura. O equivalente a uma onda de 4 metros atingindo a plataforma. Naturalmente, se a plataforma fosse feita com algo assim, estaria perfeitamente segura. Vocês achavam que um concreto dessa espessura seria muito forte? Eu achava. E é. Acontece que ele é forte em alguns aspectos. Também tem suas fraquezas. Eu não acredito que quebrou. E esse era o problema do francês Joseph Monnier no século XIX. Os vasos que ele fazia quebravam quando as raízes das árvores cresciam. A solução de Joseph foi acrescentar um material de reforço que pudesse esticar e dobrar, compensando a fraqueza do concreto. Na época, ele usou ferro. Atualmente, usamos aço, mas o princípio é exatamente o mesmo. E é extremamente simples de fazer. Basta verter concreto em torno de uma armação de aço. O metal permite que o concreto se deforme e o concreto protege o aço dos elementos. Esta placa tem exatamente o mesmo tamanho da anterior, 20 centímetros de espessura. A única diferença é que é reforçada com 26 barras de aço. Neste teste, não vamos usar um peso que eu possa levantar. Essa é a placa que quebramos. Deve pesar um pouco. Embora não possamos lançar um objeto de 5 toneladas, desta vez a carga será 50 vezes maior que no teste anterior. Mas será que algumas barras de aço a mais vão impedir a quebra do concreto? Tecnicamente deverá funcionar. Tecnicamente. Se não funcionar, pode machucar. Por enquanto, está aguentando. A única diferença entre essa placa e a anterior são algumas barras de aço para reforçar. Esta é a grossura do aço usado nesta placa. E esta é a grossura do aço usado para reforçar a plataforma Troll-A. Deve ser duro. Joseph descobriu que não é preciso muito aço para ser eficaz. Mas por causa das dimensões da plataforma, a quantidade de aço utilizada foi equivalente a 15 torres Eiffel. O restante da estrutura consiste em um concreto relativamente barato, o suficiente para construir 2 estádios Wembley e meio. Agora nem mesmo as maiores ondas podem ameaçar a plataforma. Mas a estrutura também precisa ser impermeável.
A plataforma oca estende-se até o leito do mar, cerca de 300 metros abaixo das ondas. Com 2/3 da estrutura submersos, era preciso assegurar que o mar revolto ficasse fora da plataforma. É uma queda e tanto. E se a vista não dá uma noção verdadeira do tamanho dessas pernas, o fato de ser uma viagem de 9 minutos de elevador para chegar lá embaixo, talvez o convença. Afinal, 9 minutos... É normal fazer isso. Sempre faz. 9 minutos para chegar lá embaixo. Como é longe! O elevador desce por dentro de uma das pernas da plataforma até o leito do mar. Estou no fundo de uma das pernas da plataforma. Ou seja, estou bem embaixo mesmo. O teto que eu consigo ver lá em cima não é o topo da perna. Na verdade, é 1/3 do caminho. São quase 3 vezes essa altura para chegar ao topo. Isso significa que eu estou no nível do leito do mar. E com a pressão imensa que a água exerce aqui, essas paredes precisam ser extremamente fortes. E também impermeáveis. A pressão externa é de cerca de 35 kg por centímetro quadrado na base da plataforma, a quase 300 metros de profundidade. Mas mesmo este concreto, com 2 metros de espessura, poderia falhar de forma catastrófica se houvesse alguma fraqueza. A questão é, como tornar impermeável uma enorme estrutura de concreto no meio do mar? Apresentei o dilema a Grant Schillerich, engenheiro especialista em falhas estruturais. Grant e seus colegas criaram um teste para mostrar o que pode acontecer às pernas da plataforma se tivessem uma pequena falha. Primeiro, eles colocam uma pequena emenda em um grande recipiente plástico e o vedam. Em seguida, enchem o recipiente de água e aplicam alguma pressão, com explosivos. Está tudo pronto. Um tanque de água com uma falha minúscula. Sistema pronto. Vamos lá? 3, 2, 1... Nossa. Explodiu. Vamos ver. O que estamos procurando exatamente? Bom, dá para ver que tem um grande rasgo na estrutura. Arrebentou. A falha que criamos foi exposta a uma força grande e provocou um colapso. Então, uma pequena falha, aquela junta comprometeu toda a estrutura. É isso mesmo. Isso também acontece numa estrutura de concreto, em qualquer estrutura, e é o que queremos evitar. Isso mostra que uma pequena fraqueza no concreto seria fatal para a plataforma. Trincas ou juntas são linhas de fraqueza. Mas como os construtores da plataforma fizeram uma peça de concreto de 300 metros de altura sem uma única emenda? O segredo é construir sem parar. Dia e noite, chova ou faça sol. Decidi conhecer outra estrutura de concreto que está sendo construída com a mesma técnica para ver como é feito. Desta vez é uma usina energética na Inglaterra. Infelizmente, para isso, terei de fazer uma coisa que eu odeio.
Vou ter que subir a 180 metros de altura numa pequena gaiola de aço. Você fica bem à vontade aqui, não? Sim. Não se incomoda nem um pouco? Na verdade, não. Ótimo, Não chegamos nem na metade. ótimo. Ótimo. Eu sei que parece alto lá de baixo. Daqui de dentro é muito, muito alto. O tempo todo fiquei pensando que esta chaminé de 180 metros tem menos da metade da altura da plataforma Troll A. Mas a técnica de construção foi exatamente a mesma. Só mais um dia de trabalho. Tudo perfeitamente normal. É. Mesmo quase paralisado de pavor, uma parte da minha mente ainda fica impressionada. Isso é um pedaço de concreto. Somente uma peça. É só uma peça. E tudo se deve a um elevador de grãos à prova d'água construído pelo engenheiro C.F. Haglin, em Minnesota. Haglin percebeu que quando alguma coisa é construída em partes, é muito difícil torná-la à prova d'água na região das juntas. Mas ele descobriu um jeito de fazer uma estrutura em uma única peça, sem emendas ou vãos. É incrível. Mas mesmo uma breve pausa na construção criaria uma emenda, o que seria uma fraqueza letal na plataforma. E o segredo de fazer estruturas altas sem parar é verter o concreto continuamente. Para isso, é preciso usar uma forma que suba juntamente com a estrutura. É um ciclo. O concreto é vertido e macacos hidráulicos ancorados na própria estrutura elevam a forma alguns centímetros para que a concretagem continue. Estou sob o maquinário. E esta é a forma que contém o concreto que está sendo vertido. Esta é a parte que foi levantada e este é o concreto fresco que foi exposto. Está se movendo agora. Vejam. Ou seja, o local onde eu estou e tudo acima está subindo para expor o concreto novo abaixo. O sistema é chamado de forma deslizante. Macacos hidráulicos deslocam a forma para cima, dispensando o uso de andaimes. Ainda está úmido, não endureceu. Mas o interessante é que continuam trabalhando aqui em cima. Estão concretando nesse instante. Esse concreto acabou de ser vertido. Está começando a endurecer aqui. Ainda está mole. E aqui embaixo está quente, por causa da reação química que faz o concreto endurecer. A estrutura cresce 20 centímetros por hora. Foram necessárias 6 semanas para se fazer a chaminé de 180 metros. A forma deslizante é o método mais rápido de fazer grandes estruturas de concreto. Mas mesmo com o uso de formas ultra rápidas, a conclusão das pernas da plataforma levou quase um ano. Construídas dessa forma, as pernas da plataforma poderiam resistir à enorme pressão do fundo do mar. Mas a plataforma ainda enfrenta um perigo oculto em sua própria estrutura. A plataforma Troll foi construída para resistir às enormes tensões geradas por ventos fortes e ondas de até 30 metros. Mas ela enfrenta outro tipo de estresse que poderia ser igualmente devastador. Uma coisa tão simples quanto uma nota musical pode causar uma grande catástrofe. Tudo começou com o maior pesadelo de um engenheiro estrutural.
a queda da ponte Tacoma-Melrose nos Estados Unidos. A ponte Pêncil, no estado de Washington, foi projetada para ser uma obra revolucionária. Cabos de aço com 43 centímetros de diâmetro foram utilizados para sustentar a pista de concreto. Em 1º de julho de 1940, foi inaugurada a terceira maior ponte pêncil do mundo, com um vão central de 850 metros. Mas os moradores locais notaram que a ponte apresentava um problema. Até mesmo ventos moderados a faziam oscilar bastante. Era comum carros desaparecerem de vista quando a pista subia e descia, e a ponte recebeu o apelido de Gert Galopante. No entanto, 4 meses após a inauguração, a ponte de aço e concreto começou a torcer, feito borracha. Com as bordas subindo e descendo até 8,5 metros, um dos projetistas foi até a ponte e, após caminhar sobre ela, garantiu que ainda era segura. Mas a oscilação ficou cada vez mais violenta e a estrutura, após resistir durante quase 1 hora, cedeu às tensões e desabou. De modo surpreendente, a única vítima fatal foi um cão. O problema foi causado por um fenômeno chamado ressonância. Os projetistas da plataforma Troll enfrentaram uma ameaça igualmente perigosa. Quando submetido a um determinado tipo de tensão, até mesmo um concreto super forte pode desabar. E por ser localizada no revolto Mar do Norte, a plataforma Troll A é vulnerável a um tipo específico de estresse, que se repete incessantemente: as ondas. Ao longo de 70 anos, a plataforma será atingida por mais de 180 milhões de ondas. Eu fiz a conta. Mas o maior perigo não está no tamanho delas, e sim no ritmo. Descobri que a plataforma é uma espécie de instrumento musical gigantesco, o que a torna vulnerável a tensões repetitivas, como o impacto das ondas. O engenheiro de som Jonathan Hargreaves vai me ajudar a revelar o perigo oculto na plataforma. Todas as estruturas físicas têm uma nota específica a qual gostam de ressoar, para a qual vão vibrar. No caso da taça de vinho, ela é audível, e se a tocarmos, a vibração da taça faz vibrar o ar e nós ouvimos como som. E todos os objetos têm essas notas? Sim, eles têm. Algumas são mais audíveis que outras. Assim, até mesmo a plataforma Troll tem uma nota própria, uma frequência na qual ressoa. Essa frequência é calculada contando-se o número de vibrações por segundo. A taça vibra quase 500 vezes por segundo. E essa frequência é sua falha fatal. E essa nota é importante porque é constante. Sim, é uma propriedade física do objeto. E como vamos quebrar a taça? O que vamos fazer é inverter o processo pelo qual ouvimos a nota. Assim, em vez do objeto vibrar e ouvirmos a nota, vamos provocar a vibração no ar e fazer o objeto vibrar. Se produzirmos com a guitarra uma nota exatamente igual à nota da taça, ela vai ressoar. Isso significa que se reproduzirmos exatamente a mesma nota que a taça produz, podemos fazê-la vibrar, mesmo sem tocá-la. Isso se chama ressonância. No fim, a taça vai vibrar tanto que vai quebrar. Então é simples. Isso tem uma nota que indica a frequência na qual ele gosta de vibrar. Se revertermos o processo, mandando as mesmas vibrações para ele, faremos ele vibrar até não suportar mais e quebrar. Isso, exatamente. Então vamos ter que ajustar a guitarra com a taça até tocarem a mesma nota. Exato. Exatamente. Parece simples demais. Eu não acredito. Para produzirmos a nota fatal para a taça, afinamos a guitarra para a mesma nota que a taça produziu.
As imagens em câmera lenta mostram a taça se deformando como gelatina, até não suportar mais a ressonância. Pelo que sabemos, isso nunca tinha sido feito com uma guitarra. Mas o princípio é exatamente o mesmo de uma cantora de ópera quebrando a taça com a voz. A questão agora é, qual é a relação entre isto e a Troll-A? O colapso provocado pela ressonância pode ser uma grande ameaça até mesmo para uma estrutura do tamanho da plataforma de gás Troll-A. As pernas de 300 metros são como enormes cordas de guitarra. Uma determinada sequência de ondas poderia provocar uma vibração ao longo de todo o comprimento. E assim, como na taça, se a estrutura ressoar demais em uma frequência crítica, poderá desabar. Mais de meio século após a queda da Ponte Tacoma, os engenheiros da plataforma Troll levaram o problema muito a sério. Eu fui falar com o projetista-chefe Ian Huggy. Me fale desse problema da ressonância. Vocês pensam na possibilidade de uma onda monstruosa de 60 metros? O que é? O problema não são as ondas grandes, mas se tivermos ondas com uma certa altura, numa certa direção e com uma certa frequência, elas poderiam provocar esforços na plataforma que a derrubariam. É como num balanço. Com o período, a força e a frequência certa, podemos fazê-lo vibrar e balançar. Não são as ondas grandes, mas o tempo e o intervalo da frequência? Isso mesmo. Qual a gravidade disso? O que pode causar? No pior dos casos, pode derrubar toda a construção. E isso mandaria a plataforma de 16 bilhões de dólares para o fundo do mar. Os engenheiros aprenderam a lição com a Ponte Tacoma. Os projetistas da plataforma tinham de impedir que a estrutura ressoasse na frequência crítica gerada por uma série de ondas. No estúdio de som, Jonathan me mostrou como tirar a frequência de ressonância da zona de perigo. O princípio de mudar a frequência é bem fácil de entender. Se tocar uma nota numa guitarra, aqui está a corda, em seguida na mesma corda, isso muda a nota. Sim, com isso você mudou o comprimento da corda que está vibrando e a nota que ela ressoa. E em vez de ouvirmos um tom baixo, ouvimos um tom alto. Então mudamos a frequência? É. E como podemos aplicar isso à taça? Podemos fazer exatamente a mesma coisa. Se batermos nela, essa foi a nota ressonante. Agora eu vou amortecer. Faça de novo. Mudou totalmente. Vamos ver se funciona se fizermos a mesma coisa se eu tocar a nota da taça na guitarra. Vamos lá? Vamos tentar. Os construtores da plataforma usaram o mesmo princípio, mas sem o lápis. Eles mudaram a afinação da estrutura, encurtando na perna o trecho que poderia vibrar. No lugar do lápis, foi usado um enorme bloco de concreto. Na metade das pernas foi colocada uma braçadeira especial para dar maior rigidez à estrutura. É exatamente como segurar a corda de uma guitarra em outra posição para obter uma nota mais alta. Agora, as pernas da plataforma vibram numa frequência mais alta. As ondas não conseguem atingir as pernas num ritmo rápido o bastante para provocar a ressonância fatal. Quanto à Ponte Tacoma, ela foi reconstruída 10 anos após a queda, com um projeto modificado usando estruturas de reforço. A ponte continua em pé e recebeu o apelido de Gertie Robusta, em homenagem à antecessora. Com a plataforma protegida contra a ressonância, os engenheiros partiram para o desafio seguinte. Agora, era preciso fixá-la ao leito do mar. É nesse momento que entra em cena a invenção da bomba de vácuo ocorrida 350 anos antes.
A plataforma de gás Troll é uma das estruturas mais altas do planeta, com mais de 450 metros de altura. Ela foi construída a 300 quilômetros do local onde está atualmente. As pernas e a plataforma principal foram construídas separadamente. Para encaixá-las, as pernas ocas de 300 metros de comprimento foram preenchidas com água, ficando quase totalmente submersas. Esse foi o momento mais arriscado da construção, com as pernas tendo de suportar uma pressão da água de 380 toneladas por metro quadrado. Outra plataforma, a Sleipner, não resistiu à pressão nessa mesma situação 5 anos antes. O colapso provocou um tremor de terra que chegou a 3 graus na escala Richter. Mas as pernas da Troll aguentaram firme. Em seguida, a plataforma foi posicionada acima das pernas a apenas 1 metro de distância. Lentamente, a água foi sendo bombeada para fora das pernas, elevando-as até a plataforma centímetro a centímetro. Um dia depois, a estrutura de 656 mil toneladas estava completa. Agora, todo o conjunto teria de ser elevado para passar pelos recifes que ficam entre o fiord e o campo de gás. Foram necessários 10 rebocadores para conduzir a plataforma semi-submersa através do estreito fiord. Foi o maior objeto transportado na superfície terrestre por seres humanos. Mas ainda tinha de ser fixado ao leito do mar, a mais de 300 metros de profundidade. Incluindo a água, o peso da plataforma ultrapassa 1 milhão de toneladas. Mas isso ainda não é o bastante para fixá-la ao fundo do mar. É nesse ponto que entra em cena a invenção da bomba de vácuo 350 anos atrás. Em 1654, um inventor alemão exibiu sua nova bomba de vácuo com uma demonstração do incrível poder de... bem, nada. O físico Toby Firenze vai recriar o experimento para mim. Este é um dos experimentos mais famosos do mundo, não? Com certeza. Eu não estou reclamando, mas eu esperava ver alguma coisa um pouco mais científica. É bem simples. São 2 hemisférios feitos de aço. Parece uma panela. É, basicamente. Não tem peças mecânicas dentro dela, nada piscando? Não, seria ótimo para um ensopado. O inventor Otto von Guericke queria testar o papel do ar na respiração e no fogo. Ele precisava criar um vácuo e inventou a bomba de vácuo. Para mostrar ao imperador alemão como funcionava a bomba, ele sugou o ar de uma esfera. Então é só isso? 3 partes? Exato. Então todas são fundamentais? Agora eu ponho a parte de cima assim. Então, a parte crucial do experimento, a bomba de vácuo. Ela simplesmente suga o ar. É o que cria o vácuo. Exatamente. Certo. Eu vou ligar e agora está sugando. É a única coisa que une as duas metades, a retirada do ar? Sim, agora há menos ar do lado de dentro do que do lado de fora. Para reproduzir o experimento de von Guericke, precisamos de outro ingrediente. Cavalo. 3, 2, 1, puxem! Mas não temos cavalos. Temos jogadores de futebol americano. Eles vão me ajudar a provar que nada é mais forte que um time de futebol. Mas somente se o nada estiver no lugar certo. Vamos lá, pessoal, puxem! Força! Von Guericke reuniu 2 grupos de cavalos para separar os hemisférios. E é isso que esses atletas vão tentar fazer. Acho que estão prontos. Então é isso? É, Não tem nada aí dentro? Precisamos de uma ajuda aqui. Vocês, podem vir aqui? Por favor! Hora de mostrar a força! Vamos lá, rapazes. Eu quero 2 de um lado e 2 do outro para começar. Vamos devagar. Segurem a corda. Preparar. Puxem! Com toda a força, rapazes. Não tem nada aí. A única coisa que está segurando é o vácuo que criamos. Força! Olha só os rostos deles. Mais 2 homens aqui. Vamos! Puxem! Puxem com força! Não tem nada aí! Podem entrar os últimos!
1, 2, 3! Agora está ficando sério. Sabem o que tem nessa esfera? Nada! Olha o tamanho desse cara aqui. Ele é um sujeito forte, bem forte. E está sendo derrotado por nada. É verdade. Não há nada dentro da esfera. Mas, por ser um gás, o ar flui ao redor de toda a esfera, criando uma pressão de quase 1 kg por centímetro quadrado nas duas metades, deixando-as unidas. É como segurar um peso de 70 quilos na palma da mão. A única coisa que mantém isso unido é a diferença de pressão. Não há ar no interior da esfera e há muito ar do lado de fora. Por isso a diferença de pressão é enorme. Então tudo depende da diferença de pressão. Não importa a quantidade, mas tem mais pressão do lado de fora do que do lado de dentro. Exato. Vamos lá, gente! Mais força! Vamos! Os 16 cavalos de Von Guericke também não conseguiram. Tudo bem, podem parar, o tempo acabou, foram derrotados. Vamos dar uma olhada nisso, porque eu quero fazer uma coisa. Pronto? Foi fácil. Um sujeito magrinho como eu, quando todos falharam. Esse é o poder do vácuo. E foi assim que prenderam a plataforma de Gastrol ao fundo do mar, usando absolutamente nada. Minhas pesquisas mostraram que os projetistas usaram uma versão do século XXI dos hemisférios de Von Guericke para prender a plataforma ao fundo do mar. Eles fixaram uma série de pilares de sucção na parte inferior das pernas da plataforma. Este é o modelo do pilar de sucção. Claro que o verdadeiro é bem maior que este, umas 40 vezes maior. Mas é basicamente isso. Um copo comprido, aberto deste lado, e em cima, na parte fechada, uma peça fundamental, com uma válvula que torna tudo possível. E funciona assim. Essa é a minha recriação do fundo do mar. É uma coisa bem gosmenta, com uma textura equivalente. Então, se colocarmos isso com a válvula fechada, vai parecer um copo. O pilar vai baixando e, em pouco tempo, fica muito difícil de abaixar. Porque, obviamente, está fechado e está comprimindo o ar da parte superior do pilar. Tem muito ar comprimido e só vai até aqui. Nesse momento, fica oscilando, apoiado numa bolha de ar comprimido. No entanto, se abrirmos a válvula em cima, de repente, o ar pode sair. Não está vedado. E tudo se acomoda direitinho no fundo do mar. Fechamos a válvula e está vedado de novo. Está bem firme. E, na verdade, não sai, porque criamos uma diferença de pressão. E, na verdade, eu estou puxando o leito do mar junto. Dá para ver parte do material saído. Não consigo mover. Tornou-se parte do leito do mar. Abra a válvula e ele sai facilmente. É assim que funciona, só que é maior. Os 19 pilares de sucção da plataforma têm mais de 35 metros de altura e foram completamente fincados no fundo do mar. Nem mesmo ondas de 30 metros e ventos de um furacão são capazes de erguê-los. Resta agora chegar ao fundo do maior objetivo da plataforma. E a resposta para isso está logo ali. Essas são as tubulações que trazem o gás à superfície. E como é que o gás é retirado do solo e levado à Noruega? Neste momento entra em cena o carro de corrida. Quando a plataforma de Gastrol A perfurou pela primeira vez o leito do Mar do Norte há 10 anos, encontrou uma reserva de gás que saiu com a própria pressão. O gás chega à superfície e atravessa 70 quilômetros de tubulações até o continente. Mas após 10 anos, a pressão do gás está caindo. Esta garrafa representa o campo de gás, e o refrigerante é o gás. Claro que quando perfurarem para valer, a pressão é enorme, e tem um jeito de gerar pressão aqui usando isto.
Debaixo da tampa, pus umas balas comuns. Foram coladas aqui. Quando eu furar, elas vão cair, liberando todo o dióxido de carbono de uma só vez, criando uma pressão enorme. Claro que não existem balas gigantescas suspensas numa tampa no fundo do mar, mas é só para mostrar a pressão. Eu vou fechar a tampa. É melhor não tentarem fazer isso em casa. Mas foi assim que descobrimos que funciona. Agora eu vou perfurar o meu campo de gás. Eu tenho uma boa ideia do que vai acontecer. E vocês vão ver. Isso vai ilustrar. Furando. Atingimos o campo de gás e lá vai ele. Por um tempo é bem fácil, ele sai sozinho. O gás vai saindo, mas depois de um tempo, inevitavelmente, a pressão se iguala. A pressão interna fica igual à externa e ele não sai mais. A única solução é sugar. Nesse caso, é uma alternativa bem doce. Mas no caso real, é complicado, trabalhoso e caro. Os engenheiros procuraram uma solução e a encontraram em um carro antigo. A corrida de Paris a Viena, em 1902, ajudou os engenheiros da Troll-A a enviarem o gás à Noruega. Um piloto, Marcel Renault, modificou seu carro e conquistou a vitória. Seu segredo foi injetar mais ar no motor. Ele inventou o turbocompressor. Este é um carro muito mais veloz do que o do Marcel Renault, mas tem um turbocompressor que usa exatamente o mesmo princípio criado em 1902. Este turbo faz um som formidável. A invenção de Renault foi levada a extremos, mas faz basicamente a mesma coisa. O especialista em motores, Graham May, explica. Turbocompressor o que é? É um ventilador, um pequeno compressor. O motor trabalha com ar e combustível, que é inflamado e explode. E é de onde vem a potência? Colocamos o compressor, ele injeta mais ar no motor, que explode mais. Esse é o verdadeiro, não? É o que tem aí dentro. Então tem um aí dentro e esse pequeno ventilador faz toda a diferença no motor tão grande e complexo? Esse pequeno ventilador injeta no motor ar suficiente para dobrar a potência do carro. E foi exatamente isso que Marcel Renault pensou. Se ele usa ar, vão injetar mais e ele vai produzir mais. Isso mesmo. E tudo se resume a isso. Isso. Nada mais simples. Mas como um motor envenenado ajuda a plataforma a tirar gás do solo. Uma coisa que devem saber sobre ventiladores: quando sopram, eles também sugam. De um lado sentimos o vento, mas do outro lado há uma pressão inversa sugando o ar para dentro. A plataforma utiliza ventiladores para sugar o gás da terra por meio dessas tubulações. Essas são as artérias do gigante, ligadas ao coração, no caso, os compressores. O ventilador não é uma coisa complicada. Ele cria um fluxo gasoso. Tem um ventilador aqui e ele está funcionando. Não dá para ver porque é ar, mas podemos ver o trabalho que ele faz se eu erguer uma coisa nele. Esta bola. Ela fica suspensa, sem dificuldades, mas todo ventilador tem um limite para o que é capaz de fazer. Se eu puser uma coisa mais pesada, vejamos o que acontece. É só um pacote de farinha. Não. Esse pacote pesava meio quilo. Os ventiladores na Troll-A são capazes de mover o equivalente a 900 desses por segundo. E precisam ser potentes. Os ventiladores precisam soprar o gás daqui, através desses tubos imensos, até a Noruega. Tudo isso em apenas 84 segundos.
São quase 3.000 quilômetros por hora. Mas são apenas números. Qual é realmente a força? Bom, só tem um jeito de descobrir. Este é um túnel de vento vertical. Quando é acionado, o equipamento desloca a mesma quantidade de gás que os ventiladores da plataforma. Até onde ele vai me levantar? Não sou um sujeito grande, eu peso uns 65 quilos, mas de repente eu virei uma folha. E pequena. Essa é a mesma potência dos ventiladores da plataforma. A cada segundo, os ventiladores da Troll A deslocam mais de 1 tonelada de gás. Incrível o que um ventilador pode fazer! E tudo começou com Marcel Renault e seu carro com um turbocompressor. Cada parte do incrível projeto da Troll foi criada com o objetivo de ajudar esses ventiladores gigantes em seu trabalho. Bombear bilhões de metros cúbicos de gás até 80 milhões de usuários na Europa, em algum lugar desse horizonte. Até 20 anos atrás, ninguém havia construído uma plataforma nessas dimensões. A Troll é uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. No fundo de seu DNA encontram-se algumas conexões surpreendentes. Um vaso de plantas a tornou flexível. Um elevador de grãos a fez à prova d'água. Uma bomba de vácuo a fixou no fundo do mar. Uma nota musical a deixou resistente às ondas. E um turbocompressor fez o gás chegar à Noruega. Na realidade, é simples, se tiver as conexões corretas.